Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite, lembrando, recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje nós temos a honra de receber o professor Ari Cunha Filho, ele que é professor de Educação Física e também professor de Artes Marciais, e vai conversar conosco sobre esses assuntos e o bem-estar que isso pode proporcionar ao estudante. Em primeiro lugar, boa noite, Ari. Obrigado pela sua presença. Você que está estreando em programa de televisão praticamente, né, Ari? Estou estreando. É a primeira vez, né? Mas tudo bem. O telespectador vai começando a se acostumar com você, principalmente aqueles alunos que o têm como professor queridinho, né? Que são muitos alunos, né? Eu tiro pelo Colégio Alfa, por exemplo, onde tem uma experiência pessoal, onde lá não pode falar mal do Ari, pode falar mal de qualquer professor, menos do Ari. Me defende. É uma satisfação isso aí para o professor, né, Ari? Sem dúvida. Acho que é o mais importante, né? A satisfação e a amizade que você cria no aluno acaba superando o conteúdo que você possa passar para ele, ao meu ver. Claro. Ari, antes de começar a falar especificamente da atividade de educação física, você estava me falando no intervalo sobre a origem do judô e do jiu-jitsu. O judô nasceu do jiu-jitsu. Como é que foi isso? Explica para nós, Ari. O jiu-jitsu que eu sou formado, faixa preta, sou formado faixa preta em judô e jiu-jitsu, né? É o jiu-jitsu brasileiro, que se chamava jiu-jitsu Gracie, né? Gracie Jiu-Jitsu. Ele veio, o professor do grande fundador do jiu-jitsu, Carlos Gracie, né? Certo. Era um aluno do Jigoro Kano, que é o fundador do judô. Certo. Então o judô veio do jiu-jitsu antigo, né? Porque no Japão as artes marciais, né? A preparação dos guerreiros para formar os exércitos era chamado de jiu-jitsu, que significa arte suave. Certo. Então, quer dizer, eu praticava aquilo com aquela finalidade, de formar guerreiros, né? E o Jigoro Kano veio com um conceito diferente do do. Então ele tirou o jitsu, que seria arte, e colocou o do, que é caminho. Certo. Caminho que, na verdade, significa a vida da pessoa. Então, o princípio da suavidade, de você usar a inteligência para resolver os seus problemas e não a força, você usaria isso na vida inteira, né? Fora do tatame e com a finalidade de se aperfeiçoar e não de formar só guerreiro. Né? Caminho suave, então. Caminho suave é o significado do judô. Do judô. Você falou de uma coisa certa, né? O Japão preparava os seus guerreiros mesmo para estarem prontos para qualquer batalha, inclusive desarmados, né? Talvez por a estatura dos japoneses, né? Ser pequena, não ser uma raça muito forte fisicamente, né? Lá na antiguidade surgiu a necessidade de aprender a se defender, né? De uma forma diferente, contra invasores de outras nacionalidades maiores, mais fortes ou até em quantidade, né? Certo. Então eles conseguiram desenvolver, as artes marciais têm o início dela na Índia, né? Essa é o que a história diz. Mas no Japão, ao meu ver, no Japão que realmente se desenvolveu de uma forma bem aperfeiçoada e dali difundiu para o mundo inteiro. Certo. E que bom que venceu, predominou a filosofia de utilizar a arte marcial para o bem, né, Ari? Não necessariamente para a guerra, né? Porque hoje o que a gente vê, em que pese muita gente ainda achar violento, assim, alguns esportes, algumas artes marciais, mas o que se verifica assim é que o aluno, aquele que está treinando o judô ou o jiu-jitsu, no caso, ou qualquer outra área, tem um princípio não de briga, né, de brigar, né? Pelo contrário, né? Ele usa aquilo como um esporte mesmo para se desenvolver e desenvolver o bem, né? Isso que é mais importante. Se o professor seguir o princípio fundamental das artes marciais, e não precisa ser judô, pode ser o jiu-jitsu, pode ser o karatê, capoeira. O professor seguir realmente o fundamento da arte marcial, ele vai ensinar o aluno dessa forma. Porque não tem finalidade, não tem entendimento de ser de forma diferente. Né? Claro. Se não for para você transformar a pessoa numa pessoa melhor, não tem por que transformá-lo. Né? Certo. Então, o judô, principalmente, com a ideia do Jigoro Kano, dessa transformação do atleta para a vida, né? Uma transformação para melhor, um aperfeiçoamento, né? caracteriza exatamente isso aí. A pessoa se melhora e acaba fazendo isso com toda
seu redor, a sociedade e o mundo inteiro. Né? Tá. Agora, nós estamos falando de que época foi quando o judô surgiu do jiu-jitsu? Então, o judô foi criado pelo Jigoro Kano, o judô atual, né, que nós conhecemos, em 1882. Ah, sim. Quando o Jigoro Kano fundou a Kodokan, a primeira escola de judô. Certo. Kodokan significa escola para estudar o caminho. Né? O caminho que eu falei agora, que é a vida, né? O caminho que o judô coloca como direito para o atleta. Essa escola ainda existe? Essa escola ainda existe e é o centro do judô mundial. Dali é que saem todas as... É a meca de qualquer lutador de março. Sim, houve seu auge, né? Hoje o Japão está equilibrado na parte competitiva com vários países do mundo, mas sempre foi o modelo, todos os regulamentos, regras saem tudo dali, né? Certo. Você já participou de algum campeonato, algum evento assim? No passado teve... Com eu competindo? Competindo? Sim, mas faz muitos anos. Muitos anos ainda? Participei de vários campeonatos, mais de 40. Com quantos anos já é possível aprender o judô ou o jiu-jitsu? Hoje em dia, eu dou aula de judô, como você falou, eu dou aula no Colégio Alfa, né? Certo. Eu dou aula lá há 19 anos. Né? Eu dou aula desde o nível 1, que são crianças de 3 anos. Certo. E tem alunos adultos, né? Da minha idade, 40 e poucos anos, né? Entendi. Então, eu diria para você, ao meu ver, 3 anos, né? 3 anos. É assim. 3 anos, a partir dessa idade. A gente adapta, através do nosso conhecimento, a aula da criança de 3 anos, é claro que não é a mesma da de 10 e não é a mesma do adolescente nem do adulto. Isso que eu ia te perguntar, porque a criança não tem estrutura, né? Nem estrutura óssea. Não, né? mas os fundamentos a gente adapta usando a parte da educação física, né? E formando a criança naquele fundamento. Quando ela crescer e tiver com a formação física melhor, formação cognitiva, né? A própria social e completa, aí a gente vai mudando e adaptando esse treinamento. E acontece muito assim do aluno acabar desistindo, assim, porque está com muita dor, essas coisas assim, reclama para o pai, para a mãe, não? Quanto a dor, exatamente, não. A desistência existe. A gente vive num país, como tu não sabe, do futebol, né? Claro. O desinteresse acontece por desinteresse mesmo. Por trocar por alguma outra coisa que tenha maior utilidade para ele. O futebol é um grande... A mãe leva no judô. Aí quando o pai leva no estádio para ver o jogo de futebol, o menino desiste, mais ou menos. Não, ele liga a televisão das 8 da manhã à meia-noite, é futebol que passa. Futebol, você vai ver judô num lugar, né? Falta incentivo para as artes marciais no Brasil, para a prática de outros esportes, outras modalidades esportivas, não falta? Eu creio que sim. A gente tem o voleibol hoje em dia, que é bastante forte e tem uma divulgação boa. O próprio judô é muito forte, tem um patrocínio, a federação está organizada, sabe? Não é uma coisa como há uns anos atrás, que estava meio fora de controle. Mas eu acho que ainda assim precisaria mais, principalmente na parte de base, né? A organização de esporte, eu acredito que deva ser assim, a parte competitiva, de alto nível, né? Certo. E a parte de escola, claro. de formar, de colocar todos, né? Todos os jovens, todas as crianças, todos os adolescentes para praticar algum tipo de esporte. Certo. Desse meio todo, alguns sairiam para a competição, outros para serem professores e outros para terem saúde e terem uma vida melhor, né? Simplesmente uma vida mais saudável, né? Então, nessa parte eu acho que falta um pouco para o Brasil. Certo. Como eu falei, o futebol no Brasil não falta nada, é um dos mais ricos do mundo. Então, mas assim, tem que se pensar de uma maneira completa, o esporte de uma maneira completa, né? E se a gente for falar em Olimpíada, o futebol nunca trouxe uma medalha. O judô já trouxe várias, né? Várias. E vai trazer mais ainda, porque vem crescendo a cada ano, né? E mesmo com essa falta de incentivo que você identifica como um profissional da área, se você me permite dizer assim, mesmo assim o Brasil, numa Olimpíada, ele faz muito mais bonito com o judô do que com várias outras modalidades esportivas, né? São vários exemplos, né, de judocas brasileiros que se destacam. Sim. Então, hoje em dia, existe um patrocínio bom, né? Eu me lembro uma época, eu comecei em 1979 no judô, né? Então faz 34 anos atrás. Eu me lembro eu via a conversa de atletas que eram de seleção brasileira, que eles bancavam tudo do próprio bolso para ir competir, né?
Tem que pagar $3.000 para poder ir em tal competição, quer dizer, era uma coisa muito mais difícil. Não havia nenhuma exposição à mídia e não tinha patrocínio. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem patrocínio, é muito mais organizado. Certo. O judô, né? O que eu acho é que deveria ser, como eu falei, igual para todos os esportes, né? Deveria se abrir um leque para que todas as modalidades tivessem bastante caminho para as crianças seguirem. E o bom é que isso acaba combinando com essa falta de hábitos saudáveis na alimentação de muita criança hoje em dia com muito hábito de comer fast food, né? Aquela refeição rápida, aquela coisa, acaba crescendo muito a incidência de sedentarismo, de obesidade, sedentarismo entre as crianças. Então é importante que na escola, pelo menos na escola, se dê uma importância maior a esse aprendizado de educação física, principalmente, e quem sabe um esporte a mais, né? Que é o que todo mundo deveria fazer com os seus filhos, né? Sem dúvida. É uma grande briga minha isso, né? Na escola, fazer os alunos gostarem do esporte e praticarem isso como um hábito de vida, né? Isso que você falou é verdade. Não é só culpa do fast food, né? É uma combinação de elementos aí. O computador, né, a internet, veio de uma forma que é muito bom, mas... E hoje em dia com essa mania de ficar todo mundo no celular, pronto, não precisa fazer mais nada. Né? Acaba tendo muita coisa para ele fazer e acaba desinteressando uma parte muito importante que é o esporte. Né? O esporte é considerado hoje, o profissional de educação física, por exemplo, está sendo enquadrado como profissional de saúde recentemente. Né? Então... profissional de saúde, cuidar da saúde da pessoa, não é a parte esportiva competitiva. Essa é a parte mais importante. A competição, ela existe e realmente é muito importante, né? Para que incentive, para que leve outras coisas, outros valores para o resto da sociedade. Mas a principal parte é da saúde para toda a população. Né? E esses valores, eles estão no judô, estão no jiu-jitsu, estão na capoeira, estão em várias outras modalidades, como você falou. Né? Depende do professor colocá-los em prática. Mas o esporte em si, a arte marcial, o fundamento dela é límpido e muito bom. Qual o potencial dos judocas ou praticantes de jiu-jitsu de Guarujá no cenário? Assim, você tem alunos assim que já se destacaram em competições? Alunos meus? Alunos meus, então eu participei de competição... Ou não necessariamente alunos seus, mas pessoas da cidade. Por algum tempo. E eu tive alguns alunos... campeões regionais, interregionais, que chamava na época, campeão paulista eu já tive. Mas recentemente estou afastado de competição. Por causa disso mesmo que eu acabei de falar. Eu acabo dando uma importância maior à formação pessoal dos alunos do que à competição. E acabei me afastando. Não que eu ache ruim, como eu já falei, né? É muito importante, é bacana, é saudável. Mas eu não estou nessa parte, eu prefiro ficar com a parte de dar aula e aperfeiçoar todo mundo, né? Não só aquele aluno que tem um dom, que tem uma destreza. Mas o Guarujá e Baixada Santista é muito bom, tanto no jiu-jitsu quanto no Guarujá. A gente é muito jovem, eu acho que a região é muito jovem, né? Tem bastante jovem. Ainda tem muita coisa para crescer ainda. Tudo que precisa é o que você falou agora, é dar um incentivo que cresceria muito mais. Né? É verdade, né? Principalmente locais, né, para a prática esportiva, que nós temos poucos, né? Sim, locais, profissionais habilitados, né? A propaganda, né? Fazer, como eu falei agora, é uma dificuldade você tentar pegar a criança ou adolescente e colocar para ele que ir jogar bola, ou ir correr, ou ir fazer o exercício é mais interessante, é mais importante do que ficar no computador vendo tudo que ele possa ver, né? Porque ele pode ver um monte de coisa. Né? Então é muito difícil. Então o incentivo pode parte dessa prática, né? De você divulgar, né? Fazer uma divulgação para que a criança se interesse. Né? Quando a criança que pratica uma modalidade esportiva, no caso, nós estamos centrados aqui no judô e o jiu-jitsu, até a alimentação dele, até a questão da alimentação dele precisa ser tomar cuidado, né? Precisa ter atenção, né? Sim. Qual é a alimentação ideal para um judoca, um praticante de jiu-jitsu? Já é bom o pai e a mãe já irem acostumando desde criança. Claro, sem dúvida. O atleta de alto nível, né? Que treina 6 horas por dia, ele vai precisar de um nutricionista, porque isso é muito individual, né? Que oriente ele a ter uma alimentação bem completa, é muito mais suplementar pelo desgaste que ele vai ter com todo o treinamento. Mas para o praticante comum, a alimentação que eu recomendo para todos, até alunos de personal trainer que eu já tive, né? É uma alimentação natural, simples, é arroz, feijão, é a salada, é o legume, tudo de uma forma moderada.
A receita, para mim, é essa. O excesso, entendeu? É que atrapalha. O equilíbrio, né? Isso faz parte da arte marcial, né? O equilíbrio é o fundamento principal. O equilíbrio é que leva você a ter saúde. O fast food, a comida, a bolacha recheada, o refrigerante, aquele excesso de açúcar, aquele excesso de gordura, isso tudo dentro da alimentação, com certeza é um mal muito grande. Eu vou te fazer uma pergunta de ignorante, de uma pessoa totalmente leiga no assunto. O que faz uma pessoa manter o equilíbrio, assim, se ela sabe que sabe brigar, sabe bater, sabe resolver? O que faz aquela pessoa manter o equilíbrio e se controlar e evitar de colocar em prática tudo que ela aprendeu? A sua formação. Você entende o que eu quero dizer, né? Aquela vontade de quebrar logo tudo, né? A sua formação. Se você teve uma formação boa, com os valores corretos, né? Acaba que é natural que isso aconteça. Isso eu me seguir de exemplo, os meus 2 professores, professor de judô, Luiz Catalano, de São Paulo, meu professor de jiu-jitsu, Flávio Benig, né? São 2 exemplos disso aí, de um ser humano muito bom, né? Equilibrado. Com ótimos valores. Então, aí acontece quando você sente que tem o poder de se defender, de ferir alguém, você tem um certo poder, porque é um poder, né? Claro. Você acaba não precisando fazer isso. Porque você perde o medo, você ganha confiança. Talvez o medo, a falta de confiança, é que leva uma pessoa a ser agressiva, né? Então, o medo do que possa... A usar uma arma. A usar uma arma, mesmo fisicamente. Tem medo do que possa acontecer, acaba agredindo, como um animal, né? Um animal assustado acaba agredindo o outro sem saber o que pode acontecer. Entendi. Quando você adquire conhecimento e tem a confiança, você sente que não há necessidade. E é o princípio que a gente comentou no começo da entrevista. O Ju. Se você está aqui querendo entrar em atrito comigo, eu vou usar a suavidade para resolver esse atrito. Entendi. E nunca a força, né? Porque se a força gera força de volta. Né? O fato de saber que pode resolver e não ter o medo, né? Ele faz equilíbrio. É mais complexo, mas eu acho que isso é um ponto que eu gosto de falar, inclusive para os alunos. Né? É como eu falei, é uma pergunta de leigo, você não leve a mal. Não, eu entendo. Mas mesmo nesse ambiente, assim, há exceções, né, Ari? Há pessoas que acabam se fazendo valer, assim, da sua capacidade, assim, e isso acaba denegrindo aquele praticante o correto do esporte, da sua forma correta, né? Claro. Além da formação, como eu já falei, tem a personalidade, né, que é individual, né? Tem gente que tem um caráter de um jeito, outro do outro. Claro, né? claro. Então isso às vezes não tem como mudar. Você dá aula no Alfa e mais alguma escola? Eu sou funcionário da Prefeitura do Guarujá. Certo. Eu dou aula no Almeida Júnior, no Caiaque André Luiz, no Morrinho. Certo. E dou aula na Academia Mandala, na Demar de Barros. Lá só arte marcial. Tá. Vamos falar já dessas outras atribuições que você tem, também da atividade no Colégio Alfa, depois do intervalo. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo, mas voltamos rapidinho. Fique com a gente. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de receber aqui o professor Ari Cunha Filho, ele que é professor de Educação Física em unidades particulares e da Rede Pública Municipal de Ensino, como ele vai falar aqui ainda nesse próximo bloco, nesse segundo bloco, e também
mestre, uma pessoa totalmente consagrada aí na prática do jiu-jitsu. O professor Ari, no primeiro bloco, explicou para nós como é que foi o surgimento do judô, né? O judô nasceu do jiu-jitsu, quer dizer, o professor Ari tem um conhecimento específico para falar sobre esse assunto. É melhor eu nem começar a tentar resumir o que ele falou no primeiro bloco, senão eu vou confundir a cabeça de todo mundo, porque é um assunto, como eu disse para o Ari, eu sou totalmente leigo. Eu fui aquele que acabei na infância assistindo futebol antes, aí acabei... também não aprendi a jogar bola, não aprendi a jogar nada, por isso que acabei ficando sedentário, mas não é porque a gente ficou sedentário e tivemos uma geração que não aproveitou as oportunidades de esporte, de lazer e de saúde, que nós temos que ficar incentivando que os mais novos façam exatamente aquilo que a gente fez, exatamente o contrário. A gente tem que estimular as crianças, principalmente os jovens, à prática esportiva. Nós temos no primeiro bloco falando das unidades que você pratica, leciona educação física ou também desenvolve alguma atividade voltada às artes marciais. Você dá aula de educação física no Alfa e também de judô, né? Isso. Lá como já falei, eu leciono há 19 anos. Né? 19 anos. Eu dou aula de judô e educação física. Você já deve ter tido aluno que está bem marmanjo hoje, né? Sim, com certeza. Recentemente eu encontrei um aluno, oi professor, aí eu não reconheci porque tá maior que eu e barbudo. Falei, ô, você não tá me conhecendo? Puta, não, eu treinei com o senhor no Alfa, em 1998. 98. Eu falei, isso mesmo, tô desde essa época lá. Lá o judô no Alfa é muito forte, né? Ele leva como ponto principal da educação física ali, é muito bacana. E o judô ali é oferecido só como uma atividade disciplinar ou também como uma atividade extra? Assim, as duas coisas. As duas coisas. Né? Ele faz parte do currículo, né, do nível 1, que seria o infantil 1, né? Certo. Até o 5º ano. Certo. E aí, paralela à aula do currículo, tem uma aula extra, que os alunos que se interessarem pelo judô podem participar, e aí um treinamento um pouco mais específico, né? Voltado mais para um treinamento. Tem o futebol, tem outras modalidades, mas a minha parte é a do judô. Além do Alfa, você leciona também em outras unidades escolares de ensino? Sim, na prefeitura, no Almeida Júnior, eu dou aula de educação física. Certo. E no CAEC do Morrinho, o André Luiz, eu dou aula de judô. E eu atendo também o Mais Educação, que é o projeto federal aí de esporte no contraturno. Como que é essa história do esporte no contraturno? Eu acho que é uma ideia muito boa, né? Eu acho que você fazer a sua parte da escola e depois continuar na escola ou voltar para a escola para fazer outras atividades, no meu caso, principalmente a parte esportiva ou mesmo artística ou cultural de alguma forma, é o caminho para tirar a criança da rua e colocar ela em prática saudável. Né? Certo. Eu acho que esse é o melhor caminho que tem, é o que as escolas tendem a seguir. A importância da atividade esportiva aliada à atividade escolar não é só pela plena saúde física do estudante. Não, é também uma contribuição social muito grande, né? A educação física é muito completa, né? Por muitos anos foi vista só como a parte física, né? A educação física, mas é muito mais do que isso daí. A parte mental é muito exigida. Então a parte intelectual, quando você aprende alguns exercícios ou alguns jogos, você cria ligações de neurônio que você vai usar na própria aula de matemática ou outra qualquer, ou na própria vida. E a parte social, que é muito importante também, porque você convive, se relaciona, você compete, você colabora. Você acaba fazendo na educação física tudo o que você vai fazer durante a sua vida. Entendi. E quanto ao estudo, né? É muito bom a educação física, a maioria dos alunos adoram, né? Então, eu acho que esse é o caminho para você forçar a criança a ir para a escola também, né? Claro. Eu sei que estudar para alguns talvez seja uma dificuldade ou não seja tão prazeroso, mas através do esporte eu acredito que você consiga incentivar e melhorar muito isso daí. Você vê como eu estava falando, parece uma brincadeira, mas não é. Em gerações anteriores, era comum você arrumar logo no começo do ano um atestado para se livrar da educação física, né? Você lembra disso? Sim, sim. Quando na verdade é o contrário, né? A educação física deveria ser a aula mais prazerosa do ensino. Sim. E o atestado deveria dizer assim, ele tem que fazer educação física, não, ele não pode fazer educação física. Exatamente, é o contrário. Eu quando tem alguma coisa parecida, que ainda existe, né?
eu dou uma contestada porque, assim, o que a pessoa não pode fazer? Ela não pode sentar, como nós estamos agora, e conversar a respeito de alguma coisa disso? Pode. Então, assim, o que você está falando é que o cara não queria nem ir, né? Exato, Então, mas não era real, né? Não, é a falta era para escapar do falta de interesse, exatamente. Então, né? Mas não, a educação física é ampla, né? Qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho vários alunos especiais, né? Autista, síndrome de Down, deficiente auditivo. Faço com todos. Claro que adaptando sempre da maneira possível, mas eu boto todo mundo para fazer alguma coisa. Porque não é só correr, não é só chutar a bola, né? É muito mais complexo que isso aí. Você tem alunos especiais nas diferentes unidades que seleciona? Sim. Sim. E você consegue interagir com eles no ambiente normal, assim, não precisa de aula específica? Não, hoje existe a inclusão, né? Esse projeto da inclusão coloca a aula igual para todos. É claro que, dependendo da dificuldade, uma característica ou outra das capacidades, a gente leva para uma, mas dentro da própria aula, não há nada especial. Dentro do conteúdo é igual para todos, o conteúdo é o mesmo. Ari, você também tem uma atividade do judô para meninas, né? Sim, eu tenho bastante alunas meninas. Onde que você pratica, onde que seleciona judô para meninas? Como é que é isso? Qual é a diferença da menina para o menino? A aula extra do Colégio Alfa também é masculino e feminino, né? E na Academia Mandala, que eu dou aula também de artes marciais, eu tenho bastante meninas lá, também é masculino e feminino. Eu não vejo diferença. A diferença maior, assim, a dificuldade maior que pode ocorrer é social. Não é física e nem mental. Não. Pelo contrário, eu acho que as meninas aprendem melhor que os meninos. Né? O menino já, acho que desde criança se imagina lutando, luta, briga com o outro, está sempre pensando... E a menina não. Quando você vai ensinar a menina, parece que ela está limpa de conhecimento. Aí você consegue moldar e acabam... Acho que algumas das melhores alunos que eu tive na parte de aprendizado foram meninas. Né? Mas não tem uma diferença assim de treinamento assim? Não. Da formação? Não, nenhuma. Para mim, não. É a mesma coisa. A finalidade, como eu falei no início, é o aperfeiçoamento do ser humano. Né? Certo. E a menina, ela consegue até melhor que os meninos fazer todas as atividades do judô. O judô e o jiu-jitsu, né, que é o que eu posso falar. Né? Certo. Para mim não há diferença. Até... Falei, é melhor, acho que a menina aprende melhor, né? Se concentra melhor, o menino sempre tem seus vícios, né? A menina não, é mais concentrada. Eu gosto bastante da aula para menina. E já tem alguma equipe assim gabaritada nesse grupo feminino aí para poder participar de competições, essas coisas? Então, eu já te falei, eu não gosto muito, eu não sou muito voltado, minha aula não é muito voltada à competição. Né? Alguns alunos que querem, eu acabo encaminhando para competir, mas eu prefiro formar o aluno para a vida mesmo, para que ele seja uma pessoa melhor, e o resultado eu vejo no treino mesmo. A partir do ano que vem eu vou estar retornando às competições. Né? Eu fiquei um tempo afastado e eu achei que tem as preferências, tem gente que quer também tem que ser respeitado. Então vou voltar, mas assim, eu não levo muito para esse lado porque eu acho que limita muito. Você voltar só para a competição, você acaba excluindo aqueles que não têm um dom muito elevado. E eu acho que esses é que precisam mais. Pegar um aluno que luta bem, que é forte, que é rápido, e colocar ele para competir e ganhar medalha, não vejo tanta dificuldade. Agora, pegar alguém que está fora de forma, que tem problemas sociais, né, de comportamento, e colocar ele praticando esporte, se transformando num ser humano um pouco melhor, com uma autonomia, com uma confiança melhor, para mim, é mais importante. Dá para sentir isso no começo de um ano letivo, por exemplo, você perceber que determinado aluno tem uma dificuldade, alguma coisa, e durante, logicamente, com as reuniões, com os pais e tudo, você consegue perceber uma evolução por meio do esporte? Assim? Sem dúvida. Nas primeiras aulas você já consegue. Eu tenho um jeito de lidar com o aluno que eu acabo fazendo uma amizade. Às vezes um aluno passa alguém... mais novo que eu, assim, e o aluno fala assim, quem que é? Seu tio? Tá, vem falar comigo? Eu falei, não, ele acha que eu tenho a idade dele, sabe? E dessa forma eu acabo conhecendo bastante as dificuldades e as vantagens. Então, eu vejo logo no começo. Quando tá a falar para o pai, eu
a minha, não é demagogia, né? Mas o meu principal, assim, receita do meu sucesso, que eu gosto, é ver o aluno melhorando. Eu não consigo mostrar, eu sou péssimo vendedor do meu trabalho, né? Eu falo isso para todos, eles já vão, quem assistir vai ver, falar, não, ele sempre fala isso, eu não consigo me vender muito bem, sabe? O que eu gosto de fazer mesmo é a parte técnica. Se eu me propus a transformar aquele aluno, quando eu sinto a transformação, para mim, eu estou realizado. Agora, esse trabalho do CAEC, fala mais um pouco sobre esse trabalho do CAEC lá do Morrinho. Quantos alunos você consegue atender lá? E se ainda tem vagas? Como é que... Então, eu estou atualmente com 31 alunos de judô. Né? E sendo que a turma da tarde, que é das 5h20 às 18h50, ela já não tem vaga mais. Né? À tarde. E eu dou aula de manhã também, das 7h40 às 9 horas. É de segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. O centro comunitário é bacana porque pode atingir qualquer um, né? Quem tem menos condições ou quem tem mais, e não tem discriminação sobre isso. Claro. Então, eu consigo encontrar gente bastante esforçada que vai melhorar muito em todas as faixas sociais e econômicas. Claro. Você fala que o judô, logicamente, se oferece um aprendizado que não é só aprender a se defender, não é só a parte física, tem também uma parte teórica, também uma parte, você explica os fundamentos do judô e de alguma maneira transmite para aqueles seus novos alunos a importância da arte marcial como um princípio de vida? Sim, o judô por si só, ele já é moldado dessa maneira, sabe? Nem que eu não levasse em consideração isso e apenas treinasse, o fato de treinar o ataque e a defesa, como eu falei, né, princípios do Jigoro Kano, criador do judô, já educa a criança dessa forma. Mas eu falo assim, eu acho valores muito importantes, eu explico o que é disciplina, eu gosto de explicar o que é disciplina. Quando você fala para o aluno o que é disciplina, ele fala, ficar quieto, é se comportar. Aí, não, disciplina não é isso. Disciplina é você fazer o que é certo na hora que deve fazer, na hora certa. Isso é disciplina. Se você tiver que treinar em tal horário, a tal horário e daquela forma com quem for, eu tenho que fazer isso, é o correto, eu vou e faço. Isso é disciplina. Não tem a ver com ser educado ou não, né? E a partir da disciplina, você atinge seus objetivos. Entendi. A falta de disciplina atrapalha tudo na nossa vida. Então, esse é um dos principais fatores do judô, né? Um fundamento muito importante que é a disciplina. Mas junto com isso tem a parte do respeito, a gente se cumprimenta antes de começar uma luta, a gente cumprimenta o adversário quando acaba, ganhando ou perdendo. Então, quer dizer, isso tudo não precisa ser ensinado, né? Falado toda hora. O aluno sente isso dentro da aula de judô e acaba incorporando e leva para toda a vida. Com certeza. Você falou que, por exemplo, no Alfa você já dá aula há 19 anos, né? Sim. Muita gente entende que a educação passou por algumas transformações vamos supor, de 19 anos para cá. Os alunos deixaram de respeitar o professor como devia, mudou um pouco a relação entre professor e aluno. Como é que você vê isso nessas 2 décadas aí, no seu caso, por exemplo? Eu acho que a criança evoluiu mesmo, né? Por motivos inúmeros. Eu não vou querer ser pretensioso e dizer o que aconteceu, né? Mas assim, eu posso dizer que realmente hoje a criança tem bastante informação, né? Antes a informação vinha do pai e do professor só. Agora não, agora ela consegue informação em todos os lugares, a qualquer hora. Se o professor falar alguma coisa lá na hora sobre algum assunto, ela pega lá na hora e vê, professor, está errado aqui. Capaz dela ver na internet. Então, quer dizer, então fica difícil, não é igual, né? Porque a gente só ia lá, você não sabia nada, ia lá e aprendia, né? Mas assim, então tem que haver alguma mudança. Né? Mas algo que eu costumo falar nessas discussões, né? Até teve o simpósio internacional de educação, eu participei, até no grupo de trabalho eu falei isso daí. Tem que se pensar que tem que se mudar alguma coisa, porque houve evolução, tem coisas boas na mudança, mas também tem coisas boas no tradicional. Né? Então, tem que haver um casamento. Tem que se pensar, se vai mudar conteúdo, ou coisas assim. Eu falei, não vou falar nada aqui, que eu acho que não sou capacitado, mas assim, essa parte é importante você pensar. O que a escola tradicional trazia de bom, porque se mudar tudo, o que tinha de bom antes vai sumir. Como professor de arte marcial, eu acho que o modelo do professor, isso eu faço
com a minha aula, né? O aluno não vai me ver fazendo coisa errada, assim, do tipo, eu não fumo, eu não bebo, claro. Entendeu? Eu tento ser o mais honesto possível, claro. Eu respeito, eu não chego atrasado, eu quase não falto. Então, eu levo uma conduta para que ele me sirva de modelo. Eu tenho meus professores, até da escola, lá do primário, como modelo. Então, o professor já é assim, essa forma de educação já é assim há muitos anos. E eu acho que não tem que mudar isso. Tem que ter um modelo. Se dentro de casa tem o pai e a mãe, né? Que agora está um pouco ausente porque trabalham, tem essa história toda, acaba passando para a escola, acho que cabe ao professor fazer isso daí. Então, as mudanças são, claro que são necessárias, né? Claro. Pela mudança da sociedade, pela evolução do ser humano, mas alguns valores dos seres humanos, eu acho que não mudam. Né? Valores principais, assim, primordiais, essenciais, não mudam. Então, tem coisas que não se deve mudar. O prazer de um professor ainda é imenso ao ver um aluno entrando e depois terminando o ciclo escolar, não? Ah, sem dúvida. Se formando, né? Deve ter preço isso, né? Olha, eu sempre falei isso daí. Por que você gosta de ser professor? Você não fez essa pergunta, mas vou responder. Saber que você influenciou na vida de alguma pessoa, para o bem, né? Que seja para o bem, não tem satisfação melhor. E hoje, atualmente, eu tenho, se fizer conta de todas as salas que eu dou aula, e turmas de judô e educação física, mais ou menos 500 alunos, né? Então, eu saber que eu passei alguma influência boa para todos esses alunos, né? Para mim, já estou satisfeito com o meu trabalho. Com certeza. Já é a sua medalha de ouro. Já, com certeza. Tá certo, mais importante que a medalha, com certeza. Com certeza. Bom, o programa Assunto Cidade está chegando ao final. Hoje nós conversamos aqui com o professor de Educação Física e de Artes Marciais, Ari Cunha Filho, a quem eu agradeço muito pela presença. Eu que agradeço. Viu como não doeu nada? Não, foi muito bom. E deixo um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador e para os seus alunos, principalmente. Claro. Eu agradeço estar aqui, é muito bom falar, eu acho que eu falo muito, né? Eu não falo nada, mas quando eu começo aí eu fico falando. Eu acho muito bom poder passar alguma coisa que a gente sabe e espero que tenha contribuído para o sucesso do seu programa. Imagina. Muito obrigado a você, obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.